Moedas não possuem somente caras e coroas, também possuem lados, podem ser diferentes por dentro. Moedas de um mesmo plano são diferentes quando o cunho não é o mesmo. Olá, caros ouvintes, eu posso ser Mr. Luar e hoje Nós vamos falar um pouco sobre perspectiva e pontos de vista, e para isso nós vamos analisar a música Construção do Chico Buarque. E sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Cada ação ou decisão tomada por uma pessoa é consequência direta das crenças, das experiências, do saber e da ignorância individual dessa pessoa. Sabe, a gente está acostumado a ver o ponto de vista do herói. A gente entende o motivo de cada uma de suas ações. Às vezes nós vemos também o ponto de vista do vilão e entende por que ele se tornou o que é. Mas ninguém nunca se perguntou se o capanga tem uma família. Nem mesmo se perguntam por que ele começou a trabalhar com o vilão. Na maioria das vezes eles só estão lá por estar, como uma ameaça menor que pode ser lidada facilmente. Não sabemos qual é o ponto de vista do capanga, só sabemos que ele existe. Na vida real, as pessoas não são totalmente boas ou totalmente más. A verdade é que a maioria de nós, em algum momento da vida, seja por raiva, por ciúmes, por inveja ou por medo, já agimos como vilão na história de outra pessoa. A gente só tem que fazer mais coisas boas do que coisas ruins, porque essas últimas custam muito da nossa paz de espírito. Na música Construção do Chico Buarque, podemos ver como o ponto de vista que a gente tem sobre uma pessoa pode se alterar completamente dependendo de quem está contando a história. E é justamente ela que nós vamos analisar agora. A música é dividida em 3 estrofes e conta uma mesma história, só mudando algumas palavras entre eles. Um pai de família que sofre um acidente de trabalho. Eu podia passar muito tempo explicando a construção dessa música, como que nada tá lá por acaso, cada instrumento tem o seu papel, como cada verso é terminado em uma rima com proparoxítonas, como cada verso alexandrino. Mas esse não é o foco do vídeo de hoje. A gente vai analisar a letra. Amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse um único, e atravessou a rua no seu passo tímido. Aqui a gente vê o primeiro ponto de vista a respeito do eu lírico, de um pai de família amoroso, que ama intensamente sua esposa e seus filhos. Ele amava com intensidade, como se não existisse outras pessoas no mundo. Amou daquela vez como se fosse a última. E foi. Subiu a construção como se fosse máquina, ergueu num patamar 4 paredes sólidas, tijolo por tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Subiu a construção como se fosse máquina, porque ele já estava acostumado a fazer isso. Era cotidiano, era um trabalho muito maçante e muito repetitivo, mas era um trabalho que ele fazia muito bem. Ele construía paredes fortes com desenhos mágicos. Seus olhos embotados de cimento e lágrima mostram o quanto seu trabalho é duro. Sentou para descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música. Aqui o protagonista tem seu momento de descanso, e aqui nos é mostrado o como ele aproveita bem esses momentos, o que nos deixa despreparados para o desfecho. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. E flutuou no ar como se fosse um pássaro, até ele cair na poético. Nessa estrofe a gente cria empatia pelo protagonista. A gente sofre com a morte dele, o que não se mantém nos próximos versos. Amou daquela vez como se fosse o último, beijou sua mulher como se fosse a única, e cada filho seu como se fosse o pródigo, e atravessou a rua no seu passo bêbado. Amou daquela vez como se fosse o único, amou de forma egoísta. Ele estava se sentindo o último camarão do rodízio. Beijou sua mulher como se fosse a única, deixa implícito que ele traía a mulher. E atravessou a rua no seu passo bêbado, indo trabalhar bêbado, mas é um irresponsável. Subiu a construção como se fosse sólido e ergueu no patamar 4 paredes mágicas, tijolo por tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Foi trabalhar como se conseguisse trabalhar, como se desse conta. Fazia um serviço mediano, assim, não era ruim, mas também não era bom. Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Isso tira toda a magia da primeira estrofe. Sentou para descansar como se fosse um príncipe.
Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. Aqui nós vemos novamente o ego do protagonista, de ser aquela pessoa que se acha demais. Ele se dá muita importância. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Ele já estava bêbado e inventou de beber mais. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse um sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão, atrapalhando o público. E tropeçou no ar como se ouvisse música. Aqui parece que foi descuido do protagonista, que foi culpa dele ele ter caído. E flutuou no ar como se fosse um sábado, como se fosse uma coisa comum, sem tanta importância assim. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Olha que ironia. Aquele cara que ficava se vangloriando, que tinha um ego muito grande, cadê ele? Não parece mais tão grandioso agora. Essa estrofe é muito cruel com o protagonista. Ela faz a gente perder completamente a empatia sobre ele. Só não é pior que a próxima. Amou daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse lógico, ergueu num patamar, 4 paredes flácidas, sentou para descansar como se fosse um pássaro e tropeçou no ar, como se fosse um príncipe e se acabou no chão, feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Aqui o protagonista é totalmente desumanizado, incapaz de amar, um mau trabalhador e um empecilho para que o sábado seja proveitoso. Em todos os versos a gente tem essa visão capitalista de que trabalhando ele é bom, mas morto ele é um empecilho, ele é um traste, ele vai ser uma coisa que vai atrapalhar a gente. É esse o significado de morrer na contramão, porque não tem como você morrer na contramão. Porque quando você tá morto, você tá parado. Como vimos, não é difícil transformar um inocente num monstro. Por isso temos que tomar muito cuidado com os nossos julgamentos, pois não conhecemos todos os lados dessa moeda. Não sabemos o que aquela pessoa teve que passar para chegar onde está. Só critique quando entender o ponto de vista dessa outra pessoa e veja todos os ângulos antes de formar uma opinião. E bem, esse foi o vídeo de hoje. A música, assim como outras análises, vão estar na descrição. Te vejo no próximo vídeo. Bye! Será que o pedreiro vai terminar essa obra? Veja no próximo bloco.